quero convidar todos vocês, cumprimento também quem está em casa, conforme meu pai disse, tem muitas pessoas que não estão aqui hoje, mas eu sei que estão acompanhando, depois vão participar aí da experiência online, que você possa me dar de presente a sua atenção que está em casa, vocês que estão aqui também, que eu quero compartilhar algo que veio com certeza do coração de Deus e que é muito importante para os dias que a gente está vivendo, amém? Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Pai, nós declaramos que tu és a pessoa mais importante de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Esse culto nada mais é que um altar de adoração sendo levantado ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Pai, eu declaro em nome de Jesus que o seu Espírito Santo vai ministrar os corações aqui nos próximos minutos. Nós declaramos, Pai, que qualquer plano do inimigo, qualquer plano das trevas, qualquer plano de Satanás é desfeito em nome de Jesus. Qualquer força das trevas que traz cansaço, que traz distração, seja desfeita em nome de Jesus. Pai, eu declaro corações abertos, corações sedentos, e que a sua palavra não apenas nos alimente, mas que a sua palavra venha nos nutrir nessa noite. Que a gente possa sair daqui diferente da maneira que nós chegamos, que nós possamos sair com os nossos músculos espirituais muito mais fortalecidos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Para aqueles que são muitos aqui que anotam, você pode anotar aí o título dessa mensagem. Se chama Sede de Deus. Sede de Deus. Acredito que quem tem bastante tempo aí de caminhada com Cristo, ou talvez se você não tem tanto tempo numa caminhada com Cristo, mas em algum momento você já ouviu alguma ministração, você viu algum vídeo, você leu alguma coisa que fala sobre esse tema, sede e fome de Deus, sim ou não? Alguém já escutou sobre isso? Aí talvez você possa se perguntar, e isso pode ser uma pergunta que você vai fazer para você mesmo, aí no meio da ministração. Ok, mas já foi falado sobre isso, eu já escutei sobre isso, mas se nós estamos ministrando é que o Espírito Santo nos mostra que a igreja ainda não amadureceu em muitas coisas. A igreja de Cristo, ela precisa amadurecer em muitas áreas e muitas coisas. Então é com muito temor que eu quero trazer um breve pensamento aqui, que conforme eu falei é a introdução de uma série de mensagens que a gente vai trazer aqui na casa. A percepção espiritual que o Senhor tem dado nesses dias é que a igreja, quando a gente fala de oração, ela sabe o que é oração, sim ou não? Todo mundo sabe o que é oração. As pessoas têm consciência que elas precisam orar, elas têm o conhecimento sobre oração, sobre adoração, sobre o lugar secreto, sobre ter uma vida com Deus. Então são dias de muita informação, muito conhecimento, e quando eu falo que a igreja precisa avançar e amadurecer, é de uma forma geral, ou seja, a igreja precisa praticar essas coisas que ela sabe. É perceptível ver que a igreja, sim, ainda ela não está vivendo e praticando da maneira que o Senhor deseja tais práticas. Foi falado aqui sobre o jejum, nós temos um jejum toda quarta-feira aqui oficial da igreja, mas a gente deixa aberto para todo mundo fazer da maneira que acha melhor. Mas a verdade é que oração, jejum, é uma questão de sobrevivência. Então repitam comigo, oração, jejum, é uma questão de sobrevivência. Estava falando com alguns amigos, isso já faz um tempo, e sempre que nós estamos nas rodas conversando, a gente chega nesse assunto. No ano 2023, os dias que a gente está vivendo, é impressionante ver como as pessoas estão padecendo, é impressionante ver como as pessoas estão vivendo uma vida de pouca fé, com uma pequena fé. É impressionante como os problemas, as circunstâncias, as coisas que acontecem, muitas vezes mínimas, desestabiliza completamente as pessoas. Eu não sou uma pessoa nostálgica, eu não gosto de ficar sempre olhando para o passado, mas nessas conversas nós chegamos a uma conclusão. A percepção que nós temos é que quando a gente olhava lá para trás, parecia que os homens e as mulheres de Deus, eles eram muito mais firmes com o Senhor. Gente, para desestruturar alguém emocionalmente, fisicamente, é que tinha um problema verdadeiro grande acontecendo. Não eram as pequenas coisas.
acontece por uma influência maligna. São trocas e coisas que a igreja está permitindo muitas vezes deixar entrar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Uma vida com Deus é tudo que Jesus ensinou. Nós temos uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, sim ou não? E os dias que nós estamos vivendo é que existe uma troca. A gente não se relaciona com Jesus da maneira que nós deveríamos nos relacionar. E a gente vai colocando algumas outras coisas como prioridade nas nossas vidas. E quando vem o dia difícil, quando vem os problemas, nós muitas vezes somos homens de pequena fé. Faz sentido isso para vocês? Isso gera muito temor no meu coração. Isso gera muito temor no meu coração. Porque eu vejo às vezes acontecer algumas coisas e eu falo, gente, isso é uma coisa completamente natural, inerente do ser humano e que não podia desestabilizar uma pessoa a esse ponto. A Bíblia vai nos ensinar que nós somos tripartido, alma, corpo e espírito. E essas três áreas precisam estar muito bem ajustadas. Por isso que a gente ministra muito sobre cura, sobre libertação. As suas emoções precisam estar bem ajustadas. E isso vai refletir completamente no seu físico também. E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque eu acredito que a igreja precisa ter mais sede e fome de Deus. A igreja de Cristo, ela precisa ter mais fome e sede de Deus. Eu me lembro que eu fui ensinado pelo menos dessa maneira. Eu me lembro dos meus pais me ensinando. E eles sempre falavam isso para mim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai conhecer que ela ora, que ela jejua, que ela lê a Bíblia, só de você estar com ela, só de você estar perto dela. É uma pessoa que exala o bom perfume, é uma pessoa que transmite um coração parecido com o de Jesus. E eu acredito que a igreja precisa avançar e amadurecer. A gente sabe muitas coisas, sim ou não? A responsabilidade dessa casa não é de transformar num obeso espiritual ou um obeso de conhecimento, só conhecer, saber conhecer. Nós temos um mestre aqui na igreja, a gente sempre traz palavras maduras e cristocêntricas aqui. A gente costuma dizer, a gente ministra e ensina a palavra completa, de Gênesis a Apocalipse. É uma igreja que não negocia princípios, muito menos valores do reino de Deus. Pelo contrário, a gente entende que é um encargo que existe sobre nós. Reestabelecer valores do reino, reestabelecer princípios e fundamentos do Senhor. Amém? Amém? Então, gente, dito isso, eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia. É um texto base, a gente vai meditar em dois textos bem rápidos aqui, que está lá em Salmos 42. Salmos capítulo 42, ali o versículo 1. Você pode abrir, ou você pode abrir no seu smartphone, ou acompanhar aqui rapidamente. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quem lê a palavra, você vai ver que em alguns outros textos, você vai encontrar a corça como uma figura para nos ensinar algumas coisas. E para talvez você que está aqui, ou você que está na sua casa, eu quero explicar um pouquinho algumas características da corça. E a gente já vai voltar para esse texto. Vou ler novamente aqui. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então a corça, ela é um animal que pertence à família dos cervídeos, encontrado em várias partes do mundo, incluindo Europa, Ásia e em partes da África do Norte. Agora deixa eu passar aqui para vocês algumas características. Você precisa escutar bem isso para que faça sentido no decorrer da mensagem. Então, as características físicas da corça. As corças têm um corpo elegante e esbelto, adaptado para agilidade e velocidade. Elas possuem pernas longas e finas, permitindo movimentos rápidos e saltos graciosos. Estão lembrando aí o que é uma corça, gente? A sua pelagem. A pelagem da corça é de cor marrom avermelhada, ajudando na camuflagem em ambientes naturais, como florestas e campos. Ela tem chifres, né? Os machos da maioria das espécies de corças possuem chifres, que são ramificados e crescem anualmente. Hábitos alimentares
e habitat das corças. As corças são herbívoras, alimentando-se principalmente de brotos, folhas, ervas e cascas de árvores. As corças geralmente habitam áreas arborizadas, florestas, campos abertos e áreas de vegetação densa. E falando de comportamento das corças, animais tímidos e cautelosos, que preferem evitar o contato direto com o humano ou predadores. Então as corças são apreciadas, né, por sua beleza, elegância, né, sendo frequentemente aí retratada nas artes, consideradas um símbolo da natureza selvagem. Então sempre quando vai tratar do assunto de natureza, de selva, você vai quase sempre encontrar essa figura. E aí a gente vai encontrar em vários textos bíblicos esse animal, e ele é utilizado para se referir a um ser humano, para revelar algumas coisas que Deus quer ensinar. É interessante ver que Deus está comparando eu e você com uma corça. Então eu quero que você preste bastante atenção. Amém? E tirando desse texto, dos outros textos que citam corça, a gente já começa a aprender algumas coisas. Primeira coisa, o desejo de Deus de nos colocar e nos capacitar para viver em lugares altos. Olha o que diz, você não precisa abrir, em Salmos 18:33. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Olha só o que diz lá em Lamentações, capítulo 1, versículo 6 também. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião, seus líderes são como corças que não encontram pastagem, sem forças fugiram diante do perseguidor. Sabe o que eu aprendo aqui? A capacitação para fugir dos ataques dos inimigos. Então você precisa analisar e meditar profundamente nas escrituras e entender o que Deus está querendo falar através dessa figura da corça. Eu quero ler novamente aquele texto que está lá em Salmos. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu amo estudar a história de Davi e de tudo que Deus fez na vida dele. É alguém que passou por poucas e boas, situações dificílimas, e nesse capítulo, se você for estudar de uma forma bem completa, você vai ver muitas vezes Davi vulnerável, alguém que estava passando por situações complicadas, chorando muito, se lamentando muito, com a sua alma ferida, e a gente vai poder ver um pouquinho mais aqui na sequência desses textos. Agora, aqui especialmente em Salmo 42, o foco de Davi aqui, ele está no desejo que a corça tem de beber água. É isso que está ensinando. Então a corça, existe um desejo, uma vontade de tomar água, de beber água, amém? Então esse desejo que a corça tem de beber, nesse texto aqui, no capítulo 42 de Salmos, né, de beber água, é comparado com o desejo que nós temos pela presença de Deus, amém? Então você precisa fazer essa conjectura. Então, da mesma maneira que a corça anseia pelas águas, tem uma canção muito famosa, que foi cantada anos aí na nação, né? Assim como a corça anseia por águas, assim eu tenho sede de Deus. Então, é essa comparação que Deus está fazendo através desse texto. Da mesma maneira que uma corça anseia pelas águas, eu e você precisamos ansiar pela presença de Deus, amém? Amém? Amém, igreja? Faz sentido para você? Glória a Deus. E olha só que interessante aqui o que Salomão diz, lá em Eclesiastes 3, versículo 11, ali na parte A. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Existe um anseio pela eternidade dentro de todas as pessoas. Existe um anseio pela eternidade dentro de todas as pessoas. E o que a gente vê é que todo mundo está buscando essa satisfação de alguma maneira. Então existe algo dentro de nós, é um anseio pela eternidade que o próprio Deus colocou em nós. E isso foi perdido lá na queda do homem, lá quando o homem cai no jardim do Éden. Então, você precisa compreender algo aqui hoje. Muitas pessoas já não têm mais sede e fome pela presença de Deus, sim ou não? Talvez você está aí numa caminhada com Cristo e você já não tem as mesmas práticas, você não se relaciona com o Senhor da maneira que era no início. Talvez pode estar alguém escutando em casa ou você aqui, e você pode estar vivendo o teu melhor momento com Deus, e é o momento que você mais se relaciona com Ele, é o momento que mais você tem fome e sede,
Mas eu tenho um recado para dizer para você. Talvez você está vivendo o melhor momento da sua vida, mas quero dizer um recado para você. Ainda tem muito mais. Porque Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. E esse anseio pela eternidade, ele vai sempre estar dentro de você. E todos os dias pela manhã você vai acordar com uma sensação que falta algo. Faz sentido? Será que alguém já acordou pela manhã e tem uma sensação que falta algo? Parece que o homem, ele está sempre em busca de alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? O próprio Deus, ele colocou dentro de nós o senso de eternidade. O próprio Deus colocou dentro de nós a vida dele. E só existe uma maneira de você se satisfazer por completo: sendo um amigo de Deus. Sendo um amigo de Deus. Uma das responsabilidades dessa casa e do MAPEV é inspirar você, te ensinar, caminhar com você até que você se torne um amigo de Deus. Um verdadeiro amigo de Deus. Um amigo que ama as coisas que Deus ama. Alguém que tem os próprios sentimentos que havia em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu e você fomos criados para depender de Deus. Isso aqui é lindo. Eu sempre falo isso, eu uso muito Gênesis. A gente caminha dessa maneira, a gente sempre vai na raiz, na origem. Eu e você fomos criados para depender de Deus. Fala assim: eu fui criado para depender de Deus. Aleluia. E a sua presença que a sua vida encontra satisfação. É na presença de Deus, é quando eu estou com Deus que a minha satisfação é completa. Amém? Aleluia. Então não há nada na terra que seja capaz de satisfazer esse desejo da eternidade, o eterno. Apenas a presença de Deus pode te satisfazer. E é impressionante como o inimigo age nas mentes. E o homem moderno, ele está correndo desesperadamente para preencher esse vazio que há nele com todas as coisas que o mundo oferece. E entenda, não estou dizendo que você não vai se conectar aqui com esse tempo presente. Não. Pelo contrário, é o tempo que os filhos de Deus vão manifestar a glória dele sobre toda a terra. Agora, a nossa satisfação não pode estar apenas nessas coisas. Olha o que eu estou dizendo, apenas nessas coisas. Mas primeiramente, a satisfação das nossas vidas precisa estar na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Porque a vida é feita de estações. Eu digo isso naturalmente e espiritualmente. Vai ter momento que você está muito bem, mas vai ter momento que você vai estar muito mal. Isso vai acontecer em algum momento da sua caminhada. A grande questão é: será que você vai estar passando por essas situações com Jesus Cristo ou longe de Jesus Cristo? Simples assim. O dia mau vai chegar para todos, os dias difíceis chegam para todos, como dias bons vão ter também. Nesse ano aqui, vocês tiveram momentos bons, dias bons, sim ou não? Será que nesse ano vocês tiveram dias difíceis também? Esse é a grande questão. Porque no dia bom, tudo está certo, tudo caminha bem, glória a Deus, Deus é bom, Deus existe, Deus é fiel, sim ou não? Mas quando vem a adversidade, é que é revelado o nosso nível de relacionamento com o Senhor. É quando pequenas coisas acontecem e desestrutura completamente as pessoas. A pessoa está caminhando com Deus, de repente acontece algo que estava no controle dela, e esse é o problema. As pessoas querem ter o controle da sua vida nas suas mãos, e não, a gente foi criado para depender de Deus em todas as coisas. E daí quando algo sai do seu controle, ela nem para a igreja vai mais, ela não quer mais se submeter a estar com os santos, com os seus irmãos, nos pequenos grupos, nos ajuntamentos. Afinal de contas, aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu da maneira que eu queria. Por que Deus não olhou para mim? Por que Deus... Gente, Deus não deve nada para mim e para você. Nós cantamos profeticamente isso aqui hoje. Deus não nos deve nada. Amém? Aleluia? Tudo aquilo que nós precisávamos, Ele nos deu. Quando Ele envia seu único filho para morrer por mim e por você.
Ele morre no meu lugar e no seu lugar, Ele faz pecado. E a partir da sua ressurreição, eu e você recebemos uma nova vida em Cristo. Aleluia. E Ele precisa ser suficiente na sua vida. Quem lembra que eu ministrei? Jesus é suficiente, é o tema da ministração. Busca lá no YouTube depois. Ele precisa, em nome de Jesus, ser suficiente na sua vida. É com muito temor que eu estou falando isso, gente. Eu estava conversando com um amigo ontem e eu falei assim, é muito bonito ver as pessoas que estão firmes no Senhor. E quando eu falo firmes, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas bem resolvidas, que estão num processo de um relacionamento com o Senhor, mas sempre avante, elas não retrocedem. E a vida com Cristo é um processo, é dia após dia. Deus tem me ensinado muito, a gente vem numa série de fé, o apóstolo trouxe uma mensagem dos 8 níveis de fé. E uma coisa que eu tenho entendido nas escrituras, a fé de ontem, ela não serve para hoje. A fé de hoje já não vai servir mais para amanhã. Esse é o mistério do Evangelho. Até quem caminhava com Jesus e era discípulo, foi chamado de homem de pequena fé. Então hoje eu acordei com uma expectativa de viver o meu domingo, de almoçar com a minha família, de Cristo estar conosco, de vir para esse culto e Ele falar conosco. A gente vai terminar um dia abençoado, mas amanhã é um novo dia, que eu preciso ter o meu tempo com o Senhor, porque um culto, ele não serve para você recarregar a sua vida espiritual, e passar toda a tua semana. Pelo contrário, o culto, nós nos reunimos em família, para celebrar o que Ele está fazendo em nós todos os dias. Isso é o culto. E por viver uma relação de amor com Cristo, nós nos colocamos como o próprio sacrifício vivo, para que o próprio fogo do Senhor nos queime, nos consuma, até que não resta mais nada de nós, para que Ele apareça em nós. Aleluia, aleluia. Urgentemente, são dias que a igreja precisa se converter ao Evangelho. A igreja precisa se converter ao verdadeiro Evangelho. Guarde isso no seu coração. Aquilo que Deus te deu hoje, Ele quer te dar algo novo amanhã. Foi para hoje, mas amanhã Ele quer te dar algo novo. Todos os dias Ele tem uma porção para te dar. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora a gente chega aqui num texto bem importante, e eu isso já escutei em canções, eu já escutei em pregações, mas isso faz tanto sentido para as nossas vidas. O profeta Jeremias, ele alerta o povo de Israel, lá no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, você pode abrir aí, Jeremias capítulo 2, versículo 13, então o profeta Jeremias, ele vai alertar o povo de Israel, sobre 2 crimes que eles cometeram, e através de Jeremias, a gente consegue entender o que foram esses 2 crimes que eles cometeram. Olha o que o texto diz: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Então, o povo aqui, o povo de Israel, aqueles que tinham uma aliança com Deus, eles cometeram 2 erros terríveis, e preste muita atenção nisso, 2 crimes. A primeira coisa, o que eles fizeram? Eles abandonaram, é isso que Deus está falando, eles me abandonaram, a fonte de água viva. Então entenda uma coisa, e aí a gente vai ver em várias escrituras, em João 4 você vai ver isso, lá em Apocalipse você vai ver isso. Deus, ele se apresenta para nós, para os filhos de Deus e para a igreja, como um rio que flui águas vivas. Ele é a própria água que eu e você precisamos matar a sede, e nunca nós mais vamos ter sede. É só a gente ler lá João capítulo 4, ele e a mulher samaritana, ela estava ali numa fonte de água, e ele tem aquela conversa com a mulher samaritana, ele fala assim: olha, eu tenho uma água que eu vou te dar, que jamais você vai ter sede. Então aqui a gente vê que o povo que tinha uma aliança com o Senhor, eles cometeram um crime muito sério, eles abandonaram a Deus, a fonte de água viva. Então repita comigo: Deus é
a fonte de água viva. Aleluia. E eles cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Vamos entender um pouquinho desse texto agora aqui. Por isso que eu falo que a gente tem que ler, meditar todos os dias. E já disse alguém que quando a palavra diz meditar na palavra dia e noite, vem da raiz do verbo ruminar. É como aquele animal que come ali e rumina aquilo, vomita aquilo para depois colocar de novo para dentro e mastigar tudo aquilo. É isso, é meditar na palavra, amém? Então o que a gente entende aqui? Todo ser humano ele precisa de água para sobreviver, sim ou não? A humanidade precisa de água para sobreviver. E se você estudar os povos antigos, principalmente até esses povos aqui que a gente encontra nas escrituras, quando eles iam se estabelecer, levar o seu povo para algum lugar, começar a construir e fundamentar uma cidade, eles sempre buscavam estar perto de um rio, porque eles precisam de água. Todo mundo precisa de água, e o sistema daquela época era completamente diferente do sistema que é o nosso. Hoje nós temos aquela água encanadinha, que chega até a caixa d'água, e você abre ali uma torneira, um chuveiro, e você tem a água que você precisa, sim ou não? Agora, aqui na parte B do versículo está dizendo que o segundo crime deles eles cavaram suas próprias cisternas. Então, para entender na linguagem de hoje, uma cisterna é como se fosse uma caixa d'água. Eles cavavam ali um buraco na terra, com a ideia de quando chovesse, eles acumulassem bastante água para que eles pudessem usar aquela água. Agora, a escritura está dizendo que eles cometeram 2 crimes. Se você for analisar de uma forma fria, poxa, até que é uma boa ideia, sim ou não? Eu preciso de água, tem muita gente por aqui, vamos começar a cavar essas cisternas para que a chuva caia e a gente tenha água para utilizar. Mas qual que era a ideia deles? Naquela época existiam muitas fontes de águas vivas, fontes de água, tinha rios e tinha nascentes de rios. E normalmente, qual que era a ideia? Para eu poder ir para aquele rio, eu saio da minha zona de conforto. E naquela época, se você for estudar mesmo as escrituras, principalmente a parte histórica, você vai ver que muitas pessoas andavam não metros até um rio, não metros até uma fonte de água, eles andavam quilômetros atrás de água. Então isso fala de alguém que está saindo da sua zona de conforto para ir beber de uma água cristalina pura. Amém? Faz sentido? Estão conseguindo compreender? E o erro que eles cometeram, eles cavaram suas próprias cisternas rachadas. Então eles imaginavam que ainda poderiam acumular aquelas águas para eles utilizar da maneira que eles achavam certo, mas o próprio Deus está dizendo que nem aquelas cisternas iam conseguir reter as águas, juntar as águas para que eles pudessem usufruir. É impressionante. Deus, ele se manifesta, Jesus se manifesta como a fonte de água viva, fonte de águas vivas. E lá quando a gente vê Davi falando, como a corça anseia por águas, assim a nossa sede precisa vir disso. Então a gente tem que entender uma coisa, a sede que eu e você vamos matar está na presença e na pessoa de Jesus Cristo, amém? Amém? E o que acontece? Hoje muitas pessoas não querem sair da sua zona de conforto e buscar a água purificada, e beber e matar sua sede na fonte que é Jesus Cristo, mas elas não saem da sua zona de conforto e elas querem desfrutar das águas paradas das cisternas. É isso que esse texto está nos ensinando. E como que eu compreendo isso? Sabe o que são as cisternas na nossa linguagem, gente? É você ficar tentando viver daquilo que Deus te deu há 2 anos atrás. É você ficar achando que você vai viver, passar o teu dia bem por aquilo que você recebeu lá no culto, lá na escola profética. A escola profética, ela serviu para ativar você para viver algo novo. Mas todos os dias você precisa chegar até Cristo e beber da água que Ele pode te dar, que é a única água que mata a tua sede. Gente, a gente não pode ficar achando que nós vamos viver daquilo que Deus fez no passado. Eu tenho 36 anos, então eu peguei pelo menos 2 fases que Deus se manifestou na igreja do Brasil de uma maneira sobrenatural através da adoração. Eu me lembro nos anos 2000, era uma coisa impressionante o avivamento que a gente estava vivendo através das adorações, da adoração, Deus usando ministros e muita coisa aconteceu na nação.
E se eu começar aqui a falar os testemunhos, as coisas que aconteciam, eram milagres sobrenaturais no meio daquelas ministrações. Pessoas passando na frente de uma igreja, paravam seu carro, largavam seu carro para entrar, ver o que estava acontecendo naqueles lugares. Então o Brasil ele foi tomado por um tempo, um avivamento através da adoração, e coisas extraordinárias aconteceram. Meu pai pegou ainda até fases mais para trás também. Eu lembro que eu era muito criança, a gente estava vivendo um avivamento, as pessoas recebiam uma oração e surgia dente de ouro, perna crescendo. Eu lembro dos meus olhos quando vi isso. Teve lá na nossa igreja, lá o Shekinah, eu lembro exatamente daquele dia. Eu tinha 7 anos de idade e eu vi uma perna crescer na minha frente. Isso era o mover de Deus. Agora, eu não posso basear a minha fé, a minha vida naquilo que Deus fez lá no passado, porque eu não vivo pela cisterna. Eu saio da zona de conforto e eu vou até a fonte, custe o que custar. Talvez eu ande 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, mas o que eu vou encontrar naquela fonte? Uma água pura e cristalina, uma água perfeita, não uma água parada da cisterna. E a água pura, ela entra dentro do nosso organismo e ela purifica todas as coisas. A água tem esse poder, ela tem várias características. E uma delas é purificar o nosso organismo. Uma água pura, cristalina, ela purifica o nosso organismo. E é isso que aconteceu aqui. O povo, Deus está falando, eles cometeram 2 crimes. Eles me abandonaram, a fonte de água viva, e decidiram viver baseado lá na cisterna que eles acharam que iam resolver. Então, gente, são dias que a gente precisa não cometer mais esse crime e não abandonar Deus, a fonte de água viva. A fonte de água viva que é Cristo, amém? Você está recebendo isso? Faz sentido para você? Então, o culto do ano passado passou, o CILS do primeiro semestre já passou, a escola profética já passou. Na dúvida, você não está muito bem, eu sempre falo isso, venha, participe de tudo que a igreja oferece. Mas entenda algo, gente, a segunda-feira vai chegar, e aí é você e Ele. É você e Cristo. É você e Ele. Não dá mais para a gente se inflar de conhecimento, e a gente conversa com algumas pessoas e parece que ela vai falando, ela sabe tudo o que tem que ser feito. Mas a gente não vê os frutos, as evidências de alguém que caminha com Cristo. Meu maior sonho é ser parecido com Jesus Cristo. É chegar no final da caminhada. Ali tinha alguém que parecia com Cristo. A gente precisa amadurecer, igreja. Eu falo isso com muito temor. Eu me relaciono com as pessoas. E como eu aprendi desde pequeno, é visível ver pessoas que oram e não oram. É visível ver pessoas que leem a Bíblia e não leem a Bíblia. São poucos pastores hoje que enfatizam e batem nessa tecla das disciplinas espirituais. É uma questão de sobrevivência, gente. Vocês podem vir aqui e escutar uma palavra extraordinária. Normalmente o apóstolo vem e prega, a minha mãe vem e prega, eu venho e prego, as pessoas testemunham, coloco nas redes sociais, fala que palavra, que incrível. Ok, essa palavra serviu para entrar no seu coração, te ativar, mas agora, segunda, terça, quarta, é você e Ele. É eu e Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu creio muito que o próprio Espírito Santo, ele pode depositar dentro de você fome e sede por Ele. Sim ou não? É a oração que eu faço: Deus, me dá mais fome, me dá mais sede. Mas existe muito a tua parte e a minha parte. Existe muito a minha parte e a tua parte. E é impressionante ver, da mesma maneira que uma pessoa que não bebe água, em algum momento ela vai acabar tendo no seu físico problemas de saúde. A nossa vida espiritual é da mesma maneira. Então talvez muitas das coisas que você está vivendo não é um CILS que vai resolver, mas é a água viva de Cristo que vai resolver. Um culto, um movimento, uma conferência, Deus vem, Ele se manifesta. Eu sempre digo isso, né? A gente tem cada tema, um culto, é um momento profético preparado para que o Espírito Santo venha e toque a sua vida. Então,
O Silcio é exatamente isso, né? É um momento profético para que o Espírito Santo venha, toque sua vida, te tire de um lugar de prisão para gerar uma libertação, mas depois que você está curado, está liberto, e aí, o que você vai fazer agora? Você vai viver uma vida com Cristo, você vai começar a ter um outro entendimento, você vai enxergar o mundo de uma outra maneira, mas existe a tua parte, a minha parte, sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus Cristo nos liberta, é como se você estivesse numa prisão, e Ele vem e Ele abre a porta da cela. Agora, para você sair de lá, é você que dá o passo, é você que decide sair daquele lugar, sim ou não? É assim que é a nossa caminhada com Cristo, gente. É assim que é a nossa caminhada com Cristo. Louvado seja Deus. Agora, nesse texto aqui, no capítulo 42 de Salmos, a gente aprende ali com a vida de Davi, que quem tem sede de Deus, ele vai ter algumas características. Vou falar bem rapidamente elas, eu vou cumprir aqui com o horário. Então, se você quiser anotar, quem tem sede de Deus, tem expectativa pela presença de Deus. Salmos 42, versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aleluia! Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e verei a face de Deus? Sabe o que é? Quando ele fala minha alma tem sede de Deus, é algo muito profundo, gente. É algo muito profundo. A gente ora e intercede às segundas-feiras aqui, para que a igreja se torne uma igreja que tem sede e fome desesperada pela presença de Deus. Fome e sede pela presença de Deus. Nós servimos a Cristo, nós não servimos uma religião, nós não somos religiosos, nós não nos relacionamos com Deus por tudo aquilo que Ele pode oferecer e dar para a gente. Amém? Chegou um tempo que você precisa orar e buscar a cada dia ter mais fome e sede pela presença de Deus. Gente, de verdade, não é papel de um líder ter que ficar insistindo, falar com alguém: olha, você precisa ir para a igreja, meu irmão. Meu irmão, você precisa ir lá para os grupos menores, para as celas. É muito importante você estar no culto de mulheres. Olha, empresário, empreendedor, é muito importante estar lá com teus irmãos naquele culto. Não é, gente, não era para nenhum líder ter que fazer essas coisas. Alguém que tem fome e sede de Deus, ele quer Deus todos os dias, ele quer estar envolvido com as coisas do reino, ele quer se envolver com as pessoas que têm a mesma fome e a mesma sede. Servir a Cristo não é pesado, é leve. Mas quando você se relaciona com o Senhor, você vai entender que Jesus não entra na sua classificação de prioridades. Ele está acima de qualquer tipo de coisa. Faz sentido? Primeiro vem Jesus Cristo na minha vida, depois vem alguma coisa em primeiro lugar. Ele não é comparado a nada que a gente coloca. Ah, primeiro é o trabalho, depois é isso, depois é os filhos, depois é aquilo. O nosso Deus, Ele está acima de qualquer coisa. Amém? É um tempo que o Espírito Santo precisa, Ele vai em nome de Jesus, se você tiver fé, batizar a sua vida com fome e sede. Deixa eu fazer umas perguntas. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas por Jesus? Qual foi a última vez que você chegou, começou a adorar e você não conseguiu ficar de pé? E você se ajoelhou? Qual foi a última vez que você falou: Jesus, eu só quero estar contigo hoje, eu não quero mais ninguém, não quero ver ninguém hoje? Jesus não é uma coisa que a gente coloca em primeiro lugar, como a gente coloca as outras coisas da nossa vida e da nossa rotina. Ele é o Deus que governa as nossas vidas, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é aquele que enviou seu Filho, Ele morreu por mim. E o senso da eternidade, a eternidade que Ele colocou em nós, me empurra para perto de Jesus, e precisa te colocar nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito, gente.
O Evangelho é poder de Deus para transformar. O Evangelho é o poder de Deus para transformar. Mas eu e você, nós precisamos todos os dias estar com Ele e levar a sério as nossas disciplinas espirituais. Ao abrir os nossos olhos, a primeira coisa que precisa vir na sua cabeça é você falar com Jesus Cristo. Nós não vamos passar aqui tempos e anos e daí a gente vai estar lá num outro local e a gente vai vivendo e só trazendo conhecimento e não gerando uma transformação e não te levando para um lugar de autoridade no reino. Muitas pessoas foram ativadas aqui. Deus deseja usar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Mas para isso, para que você vá e toque as pessoas enfermas, elas possam ser curadas, precisa existir uma unção em você. E uma das maneiras que essa unção vem sobre você é com muita oração e jejum. Unção e autoridade vem com renúncia, jejum e oração. Qual foi a última vez que você falou, você olhou para si mesmo em oração? Davi fez muitas vezes isso. Meu Deus, olha como eu sou, Espírito Santo, transforma a minha vida. Eu preciso ser parecido com Jesus. É uma linha muito fina a gente entender o Evangelho, de certa forma. Porque as pessoas que não conhecem a Cristo e ela acaba conhecendo Jesus, é natural, o seu sentimento é ok, agora estou caminhando com aquele que vai resolver todos os meus problemas. Sim, Deus tem o poder de resolver os problemas das nossas vidas. Mas tem alguns problemas que não é de Deus, é teu. E o desejo dele é, esteja comigo, caminhe comigo. Decida matar a sua sede, não numa cisterna. Gente, tem muita gente tentando matar a sua sede nas cisternas. Naquela época, eles cavavam para que a chuva viesse e enchesse de água. Agora, sabe o que as pessoas fazem? Olha um vídeo no celular, salva. Mais um pregador, salva, um monte de corte. Para beber dessa cisterna. Sim, como o texto está dizendo aqui. Tem alguém entendendo aqui? A revelação que vem do alto é quando você está com Cristo. É quando você se relaciona com Jesus Cristo. Você pode receber essa palavra aqui hoje e não entender quase nada, talvez, que eu estou falando. Mas se você chegar até Jesus Cristo, Ele vai revelar essa palavra em você. Ele vai conseguir te mostrar você para você mesmo. E um relacionamento com Jesus Cristo é assim. Ele mostra a todo tempo, eu para mim mesmo. Incrível isso, né? Jesus nos mostra eu para mim mesmo. E como que você precisa a todos os dias acordar. É mais um dia que eu preciso da misericórdia e da graça de Deus sobre a minha vida. É mais um dia que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Porque sem a ação do Espírito Santo eu sei que eu vou pecar. Eu sei que a terça vai chegar e sem a ação do Espírito Santo na minha vida eu vou pecar. E de repente eu vou me tornar alguém que vive pecando. Nós precisamos desesperadamente, para a gente ver, a gente vem falando isso, para ver um segundo semestre incrível. Muitas coisas têm acontecido, eu amo escutar os testemunhos, meu Deus do céu. Deus é maravilhoso, Ele tem feito muita coisa aqui na casa, na vida de muitas pessoas. E glória a Deus por isso. O que Ele opera na sua vida é para fazer o nome dEle grande, exaltado. Aleluia. Ele te prospera financeiramente para que Ele seja exaltado, para que o nome dEle seja mais conhecido do que o seu. Ele prospera a sua casa, Ele gera cura nos relacionamentos. Isso tudo é muito lindo, gente. Mas é tempo que o Espírito Santo vai trazer conversões e temor aos corações. Um desejo pela presença de Deus. Fome e sede de Deus. Aleluia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastores, líderes levantados na nação,
Você não precisa enxergar essas pessoas como homens perfeitos que Deus um dia olhou e falou: meu Deus, você será o soberano, preparado para falar de Deus para as pessoas. Mas tem uma característica que esses homens têm: fome e sede de Deus. O que faz permanecer 40 anos fiel: fome e sede de Deus. Quando você acha que está vivendo algo extraordinário, você se depara com as Escrituras, tem algo novo para você. Sempre que você acha que você já chegou no melhor momento da sua vida, tem muito mais para Deus liberar sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Esse é o desejo do coração de Deus. Sim, é muito importante todas as outras coisas que nós fazemos. Era muito importante tudo que Marta estava fazendo para receber muito bem Jesus e os discípulos. Mas o texto vai dizer que Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés de Jesus. Jesus não estava anulando aquilo que Marta fez, mas ele está falando assim: existe algo mais importante de todas as outras coisas que vocês fazem, é estar aos meus pés, estar comigo todos os dias. Se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu tomei uma decisão de segui-lo, eu me torno um discípulo. E dentre várias características, a principal característica do verdadeiro discípulo é aquele que conhece aquele que ele segue. Sim ou não? Jesus não é qualquer perfil que você segue, nem conhece a pessoa. Mas aqueles que decidiram seguir a Cristo, eles se tornaram uma testemunha de Jesus. Ele diz: sede minhas testemunhas. E depois, ele vai falar lá em Mateus: ide por todo mundo e pregai. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eles aguardaram, tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de qualquer coisa, eu e você precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo. E sabe o que é uma testemunha, gente? Dá um Google depois. Testemunha de Jesus é: eu sei, eu vi o que Ele fez na minha vida, por isso eu sou uma testemunha dele. Eu sei o que Ele fez na vida do Marcelo, eu testemunhei, eu vi com os meus olhos o que Ele fez. Isso é uma testemunha. Será que você é alguém que tem coisas que Deus está fazendo a ponto de você falar: eu testemunhei, eu sou uma testemunha? Ele é real, Ele opera todos os dias na minha vida. Ele fez isso na segunda, Ele fez isso na sexta. Vocês estão entendendo que profundo que é isso? Quem é esse que Saulo vê e muda completamente a sua vida? Quem é esse que João, na ilha de Pátimos, no final daquela revelação, ele não aguenta de tanta glória e se joga como um morto no chão? Quem é esse Jesus que ainda a gente não experimentou? É muito mais profundo do que nós achamos. Jesus é alguém real e que deseja que eu e você venhamos caminhar com Ele todos os dias. Todos os dias. Sede minhas testemunhas. Qual foi a última coisa que aconteceu na sua vida, na sua casa, que você pode olhar para alguém e falar: ei, aqui tem uma testemunha que Jesus Cristo é real? Isso é ser uma testemunha. Não, está aqui, eu sou testemunha que Jesus Cristo faz aquilo que a palavra de Deus diz. Ele é aquele que faz aquilo que prometeu. Existe um papel meu e existe um papel de Deus. Existe um papel seu e existe um papel de Deus. Deus é aquele que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Na estação certa e no tempo certo, as promessas de Deus nos alcançam. Ele não é mentiroso. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas o teu papel é viver por princípios e obedecer a palavra. Simples, simples, mas profundo, gente.
Então eu entendo, eu vejo, é uma nova estação que nós estamos entrando. Chegou um tempo que a igreja vai matar a sua sede na fonte inesgotável de Jesus Cristo. A fonte que sai uma água pura, perfeita, que purifica todo o nosso interior. E não beber das cisternas rotas. Meu Deus, nos ensina algo hoje, Pai. Meu Deus, quem tem sede de Deus, ele confia em sua fidelidade em tempos difíceis. Salmos 42:3, Davi está dizendo: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? A tristeza roubou o apetite de Davi, de tal maneira que ele substituiu o prazer da refeição pela tristeza do choro. E ao ver abatido, seus inimigos aproveitaram desse momento para prová-lo cada vez mais. Então, em momentos difíceis, de aparente escassez, o inimigo nos sonda para nos tentar. A gente pode ver isso na vida de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 2 e 4, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus Cristo, ele disse aqui nesse texto para Satanás, que se lembrava das palavras que haviam saído da boca de Deus. 40 dias antes desse acontecimento, Jesus Cristo estava lá no Rio Jordão, e vocês sabem o que aconteceu lá. Ele foi batizado por João Batista, e naquele exato momento, lá em Mateus 3,17 vai dizer: então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Quem está saciado com o Pai não recebe o pão do inimigo em tempos difíceis. Porque nos tempos mais complicados que você vai viver, sempre vai aparecer. A gente começou esse culto aqui com a profeta da casa repreendendo o espírito de engano. E isso é uma coisa que tem assolado os cristãos. Pessoas que se movem pelo espírito de engano. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. De verdade, que o Espírito Santo deposite, gere um batismo de quebrantamento e temor nos corações. Eu escuto muito de algumas pessoas: porque Deus falou isso, porque Deus fez isso, porque Deus me falou isso, porque Deus me falou isso. Eu falo assim: nossa, cara, será que eu estou tão longe assim de, sei lá, Deus não falar numa quantidade dessa comigo? Não fala tanto assim. É impressionante, porque Deus naquela época falou isso, porque Deus falou isso, porque Deus falou isso. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar com você, mas Deus é responsável por tudo aquilo que Ele faz e que Ele cria. Tenha cuidado, gente, de verdade. Tem várias formas de Deus falar conosco, mas muitas vezes você está debaixo de um espírito de engano, achando que Deus te falou para fazer uma coisa que não foi Deus que falou. E como que você se protege disso? Bebendo da fonte de Jesus Cristo. A gente sempre diz isso, gente. Você vai chegar num ambiente como esse, num culto como esse, você vai ver o apóstolo pregar, liberar algo sobre sua vida, você vai falar: meu Deus, foi isso que Jesus Cristo falou no meu coração ontem, no meu tempo de devocional. Isso testifica, isso vem de Deus. Você vai escutar uma palavra e falar: meu Deus, eu estava meditando isso no mês passado, é tudo que eu precisava, era a confirmação que eu precisava. Homens e mulheres de relacionamento com Jesus, amém? Quem tem sede de Deus, tem saudade de se alegrar na presença de Deus. Salmo 42, versículo 4, Davi falando: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Então aqui, ao se lembrar de sua tristeza pessoal, Davi ele se sentiu esmagado em seu íntimo. E ele apela para a memória daqueles momentos de triunfo, de alegria, quando subia ao templo para o culto, juntamente com o povo. Então, gente, a gratidão é o radar que aponta para onde a bondade de Deus tocou. Davi aqui nesse momento desse texto, nesse momento ele poderia estar se lembrando de
quando houve uma grande festa, quando a arca entrou em Jerusalém. Gente, nós precisamos ter fome e sede de Deus, amém? Alguém com fome e sede de Deus, ele está protegido. Quem tem fome e sede de Deus, ele recebe sabedoria, ele é guiado. Deixa eu ler um texto aqui importante, 2 Samuel 6, 14 e 15. Nesse texto aqui, Davi, nesse momento desse texto, ele poderia estar se lembrando de quando houve uma grande festa, quando a arca entrou em Jerusalém. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então a memória de Davi o levou para momentos em que ele viveu com Deus de forma especial. Aleluia! Sabe o que isso aqui está ensinando? Por que eu coloquei isso aqui? Talvez você viveu um momento extraordinário com Jesus na sua caminhada. E eu nem estou dizendo daquele primeiro amor, daqueles primeiros dias com Cristo, mas momentos singulares, únicos. E Deus deseja que você venha viver constantemente nesse lugar. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, ele falou: cara, que saudade disso aqui. Ai, como era bom, como era gostoso, e a gente fazia assim, era o mover. Mas o Deus que nós servimos não mudou, e Ele faz nova todas as coisas. Aquele que operou e fez lá atrás, Ele faz hoje e fará eternamente. Então, na verdade, Deus não mudou, é que o homem mudou. O coração do homem começou a se voltar para coisas momentâneas e rejeitou o eterno. É a geração do que quer todas as coisas muito rápido, sim ou não? Tudo muito rápido. Não, porque eu vou orar, porque eu vou receber uma oração e eu vou ter um atendimento e vai acontecer. Não, gente. A vida é feita de processos e estações. Mas aquele que está perto de Deus, com certeza está mais próximo do de repente de Deus. É quando você está caminhando com Jesus Cristo e de repente algo acontece. E de repente você está caminhando com Cristo, e você está falando com Ele, e você é alguém que paga o preço, sai da zona de conforto, vai até a fonte todos os dias, mesmo que seja 1 quilômetro, 2 quilômetros, e aquela água pura que vem dessa fonte começa a purificar a sua vida, e de repente algo acontece, que você nem estava esperando. É assim que Deus deseja agir nas nossas vidas. Eu falo para todo mundo algo assim que eu tenho entendido das Escrituras. Deus é alguém que pode operar milagre? Sim. Milagre já está ali na raiz da palavra. É quando tem uma situação extremamente complexa, complicada, e Deus pode agir nessa situação e operar o milagre, sim ou não? Mas Deus deseja que a gente venha desfrutar de uma vida extraordinária pelo posicionamento de obediência às Escrituras. Então, a Bíblia está cheia de princípios. Então, quando eu caminho sobre essa palavra e obedeço os princípios, eu vou desfrutar de uma vida próspera em todas as áreas. Por quê? Porque eu caminho em obediência. Homens e mulheres que desfrutam de uma vida próspera porque são obedientes a Deus. Aleluia! Está recebendo isso no Espírito? Está acabando. Quem tem sede de Deus, isso aqui eu coloquei como no último lugar, que é o mais importante. Quem tem sede de Deus, ele examina o seu próprio coração. Salmos 42, ali é o mesmo texto base, versículo 5, a parte A. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aqui, nesse texto aqui, Davi, ele está fazendo algo muito importante, que é examinando o seu próprio coração. Então não se permita viver no automático. A gente fala muito isso aqui. Não se permita viver no automático sem reflexão alguma. Eu e você todos os dias precisamos refletir, precisamos falar para o próprio Espírito Santo: mostra o meu coração para mim mesmo. Quais são as intenções do meu coração? Para onde que minha alma... Gente, é uma coisa muito séria. Você precisa urgentemente decidir se alimentar de Jesus Cristo, do pão vivo que desceu do céu, e não alimentar a sua alma com besteiras.
A Bíblia já nos alerta, a carne milita contra o espírito. E entre a carne e o espírito está a alma ali. E quanto mais você alimentar a sua alma com coisas que não provêm do Senhor, o espírito vai enfraquecendo. Então, gente, de verdade, uma vida com Jesus Cristo é radical. E essa palavra não é religiosidade, vou falar, pô, como você é religioso, você agora vai para a igreja, você faz isso, não. Radical vem da raiz, da palavra radicale. As nossas raízes, vem de raiz, as nossas raízes estão em Cristo Jesus. As nossas raízes estão em Cristo Jesus, e uma vida com Cristo sim é radical. Afinal de contas, a nossa vida espiritual é a coisa mais importante. Mais importante, amém? Amém? Quanto mais você bebe dessa fonte, mais os seus músculos espirituais ficam fortalecidos. Você se tornará alguém com uma fé inabalável. 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 Tem como viver isso? Tem como viver isso. Tem. Se nós estivermos com Cristo Jesus. Quanto mais distante nós estamos dele, mais a nossa fé se torna abalável. Quanto mais perto dele nós estamos, mais a nossa fé se torna inabalável. E ainda assim, se você estiver perto de Jesus Cristo, e por algum motivo, você se abalar com alguma coisa, a sua fé ainda, sabe, não está tão desenvolvida. Da mesma maneira que ele segura nos braços de Pedro, ele tira do fundo das águas, ele está próximo de você para fazer isso. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Homens e mulheres de uma fé inabalável. Aleluia! Faz todo sentido tudo aquilo que Deus está falando para essa casa nesses dias. Diante da santidade de Deus, nada fica escondido, tudo é revelado. Por isso que a minha oração é que o Senhor revele o seu coração para você. Amém? A ênfase de tudo aquilo que Deus tem me falado aos últimos 10 anos. Deus não está em busca das pessoas perfeitas. Ele não está em busca dos perfeitos, mas está em busca dos verdadeiros, das pessoas reais. Nós estamos aqui, isso aqui é a família de Deus, é a casa de Deus. Aqui é um lugar que o próprio Espírito Santo vai mostrar o seu coração para você mesmo. Aleluia! Você precisa ser um inconformado com você mesmo. Se a gente entra no modo automático, gente, automático, a gente vai se olhar no espelho, não vai ver defeito algum, vai vivendo da maneira que a gente acha que deve viver. Por isso que eu falo que o Espírito Santo te leve para um lugar de intimidade com Ele, e Ele vai começar a mostrar o seu coração para você mesmo. Todas as áreas, tudo aquilo que você precisa se reposicionar, tudo aquilo que você precisa largar, tudo aquilo que você precisa começar a se alimentar. Amém? Essa vai ser uma ênfase muito grande aqui no segundo semestre. Homens e mulheres parecidos com Jesus, que exalam um bom perfume. Não apenas de ouvir falar, não apenas de escutar uma boa ministração, mas é uma vida diária com Jesus Cristo. Seja alguém indignado consigo mesmo. Respeite os processos, mas seja alguém indignado. Deus, eu não posso permanecer igual eu estava semana passada. Eu preciso avançar. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Ele nos criou para depender dele. Eu e você dependemos de Jesus Cristo. Você pode tentar resolver e fazer todas as coisas do seu jeito, e por algum momento pode até dar certo, mas maldito homem que confia na força do seu braço. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Que nós sejamos pessoas que dependem de Deus para todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem o poder de nos ensinar todas as coisas. Sabe por que Ele enviou o Espírito Santo? Para te ensinar, porque você não sabe todas as coisas. Eu não sei todas as coisas. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo.
E o espírito dessa era foi colocando dentro da cabeça do homem que ele sabe todas as coisas. Aí se levantou um time, um monte de gente, usando até as escrituras, para ensinar performance para as pessoas. Você pode ser inabalável, você pode conquistar todas as coisas. É só seguir um conjunto de regras aí. Acorda às 5 horas da manhã, 5h30, assiste uma live. Faz network assim, 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 assim. Lê tantos textos de Eclesiastes e Provérbios. E faça esses contatos aqui. Essa é a maior mentira de Satanás dos tempos modernos. Porque engrandece o homem e esconde a ação do Espírito Santo no homem. E pagam bem caro para estar na mesa desses caras e nos cursos desses caras. Eu falo com muito temor, gente. Amo todas as pessoas que pregam heresia por aí. A gente ama, a igreja precisa amar. Mas que Deus guarde o seu coração dessas coisas. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. Amém? A gente aprende isso nas Escrituras. Salmos 42:11. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Está entendendo, gente, o que Davi está declarando no Salmo 11, depois de ter falado tudo aquilo que a gente leu? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe o que ele diz assim, ó? Pois ainda eu louvarei. Cara, minha vida está toda errada. Está tudo complicado. Eu estou triste. Estou me alimentando das minhas próprias lágrimas. Num momento de fraqueza, os meus inimigos se aproveitaram disso para vir contra mim. Mas ainda assim, eu vou pôr a minha esperança em Deus. Aleluia. Aleluia. Pois ainda eu louvarei. Ele é o meu Salvador. Oh meu Deus, que mistério é esse? Que mistério é esse? Alguém que se referia para Deus como Salvador, e ainda ele nem tinha chego o Messias, Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. O resultado da sede de Davi pela presença de Deus é reconhecer que não tinha motivo de queixas e angústia. Deus estava dirigindo tudo para o seu bem. Entende que da mesma maneira que Davi está expondo suas fraquezas e tudo que ele está passando, não existia murmuração nos seus lábios. Mesmo nos tempos complicados. E algo muito interessante sobre a corça, como a gente lê lá no início desse texto, no capítulo 42. Animal usado por Davi ali no início do Salmo. É que a sua sede, segundo alguns estudiosos, não se relacionava apenas a uma necessidade primária de subsistência, mas também de proteção. Algumas pessoas afirmam que quando a corça passa muito tempo sem beber água, o seu odor se espalha por quilômetros, atraindo a atenção de predadores. Portanto, a água para a corça representava ter as suas necessidades básicas supridas, mas também significa não ser alvo do ataque de outros animais. Entende o que isso significa, gente? Isso aqui é muito profundo. Aqueles que desejam a presença recebem não apenas o que a sua alma deseja e necessita, mas também está debaixo da proteção de Deus. É por isso que eu disse, é uma fonte que você vai matar a sua sede, mas ela vai gerar muitas outras coisas. Você quer proteção para a sua vida? Beba da fonte que é Jesus Cristo. Você quer ver um romper na sua vida? Beba da fonte que é Jesus Cristo. E não das cisternas. Para essa sede, Jesus Cristo tem a resposta. Lá em João 4, capítulo 13 e 14, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia, aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Jesus para mim e para você. Não é apenas um dia que você vai matar a sua sede, mas você vai estar completamente envolvido com a pessoa de Jesus Cristo. E você não vai ser alguém que se propõe ir lá e tomar das cisternas.
por um momento ela pode até suprir uma necessidade, mas ela não vai te proteger. Ela não vai permitir que você esteja perto do Senhor, como aquele povo, através das palavras de Jeremias. Eles cometeram 2 crimes. Eles abandonaram Jesus, a fonte de água viva. Eles abandonaram Deus. E começaram a cavar suas próprias cisternas. Sabe o que isso ensina também? A grandeza de Deus, a soberania de Deus. O homem pode tentar resolver os seus problemas com os métodos da terra, mas nós somos eternos, seres celestiais, então apenas o céu pode nos ensinar tudo o que precisamos. Apenas o céu pode ensinar e te dar tudo aquilo que você necessita. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Feche seus olhos em nome de Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo mostre o seu coração para você mesmo. A palavra da mensagem central do Evangelho é arrependimento. Talvez você se encontra hoje num momento que você não lembra a última vez que você derramou lágrimas pelo Senhor. Você não se lembra a última vez que você colocou um louvor na sua casa e falou: Pai, eu quero estar contigo, apenas eu e você, adorando. Pai, em nome de Jesus, eu quero poder te adorar com todas as minhas forças. Talvez você está vivendo um momento que você entrou no modo automático de fazer as coisas, entrou na rotina do dia a dia e esqueceu do verdadeiro sentido das nossas vidas. Essa é uma noite que o Espírito Santo pode depositar dentro de você fome e sede, mas existe um passo que você tem que dar, é você reconhecer que você precisa de Jesus. Você estar numa igreja não faz você um crente melhor, você estar numa igreja não te faz um amigo de Jesus, mas você ser um cristão verdadeiro, real, e reconhecer suas falhas, reconhecer os seus erros, e falar: Jesus, eu preciso desesperadamente de você. E isso vai te gerar, vai fazer você um cristão com autoridade. Homens e mulheres que levam a sério o reino, entendem que jejum, oração, é uma questão de sobrevivência. Tempo com o Senhor é uma questão de sobrevivência. Estar num culto, num ajuntamento, uma reunião com os santos, não é um peso, mas é um privilégio, porque Jesus vai estar ali. Todo lugar que tem 2 ou 3 ou mais reunidos em nome dele, ali ele está. É um pecado que as pessoas cometem, não querer estar onde Jesus está. Em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida fome e sede por Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que cai por terra toda apatia. Em nome de Jesus, eu declaro homens e mulheres sedentos pela pessoa de Jesus Cristo. Homens e mulheres que levam a sério o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é estabelecido por paz, justiça e alegria. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, homens e mulheres arrependidos, homens e mulheres que decidem, mesmo vivendo dias difíceis, tirar a murmuração dos seus lábios, mas como Davi falou, ainda assim a minha esperança está no Senhor. Então talvez você está vivendo momentos complicados na sua vida, talvez falta de esperança, as coisas que você ora e pede para o Senhor não tenham acontecido, mas que o Espírito Santo alinhe o seu coração com a vontade dEle. A minha esperança, a sua esperança está no Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, Ele impera sobre a morte, Ele impera sobre a vida. Deus impera sobre a escassez, Ele impera sobre a fartura. Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu quero falar algo para você. Basta você reconhecer que precisa beber da fonte. Se arrependa nessa noite por ter talvez bebido de cisternas, mas Jesus Cristo deseja desesperadamente que você esteja com Ele todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, homens e mulheres amigos de Deus, homens e mulheres que conhecem a Jesus Cristo, homens e mulheres que têm a sua satisfação no Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres que se satisfazem na pessoa de Jesus Cristo, homens e mulheres que não buscam sua satisfação na terra, mas encontram em Jesus Cristo a sua satisfação, mesmo em tempos
complicados, mesmo em tempos difíceis, encontram a sua satisfação no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, adore a Deus, adore a Deus. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Se você acha difícil, você pode vir aqui. Nós vamos fazer uma oração com você e liberar algo sobre sua vida. Fique à vontade para vir aqui. A gente vai ungir, vai orar com você. Em nome de Jesus. Se você se encontra num momento que sente Jesus distante, fraco, não consegue buscar, eu declaro que o Espírito Santo vai depositar uma fome, uma sede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai chover, Senhor. Ah, Jesus, fome e sede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste lugar, vem com teu rio, Senhor. Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, homens e mulheres apaixonados por Senhor. Homens e mulheres que queimam pela presença derrama do Senhor. Homens e mulheres apaixonados neste por lugar. Vem com teu rio. Sim, Deus, sim, 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 Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, inunda em nome de Jesus. o meu coração. Sim, Jesus, sim, vem Espírito Santo vai de Deus. Chover, Senhor Jesus. Assim como a corça anseia por águas, Pai, assim nós temos sede. Neste lugar, em nome de Jesus, com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, assim como a costa, assim como a costa ansia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. E com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração.
vai chover, vai chover, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, derrama a chuva agora, em nome de nesse Jesus. lugar. A água que vem de Jesus Cristo se tornará uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. É uma fonte inesgotável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O meu coração Aleluia. vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Aleluia. Aleluia. Que você tenha expectativa por essa semana. A promessa de Deus que tem aqui em João 4 para a mulher samaritana não é apenas que ela ia saciar a sua sede em Jesus, mas a água que Jesus prometeu dar para ela se tornaria uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso fala não apenas de um dia, 2 dias, mas são semanas, meses, anos, uma vida se saciando na pessoa de Jesus Cristo, uma vida tendo a sua satisfação no Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter, em nome de Jesus, uma semana diferente. Uma semana diferente. A palavra, as escrituras, o evangelho, ele é simples, mas ele é profundo. Jesus, ele está à disposição e ele deseja se relacionar com você, mas você tem que dar um passo de fé. E eu declaro que uma chave vai ser virada na sua vida essa semana. É isso que Deus está fazendo nesses dias, é isso que nós temos desfrutado. É uma chave que se vira, e aquilo que você não vivia, você começa a viver. Aquilo que era difícil já não se torna mais difícil. Jesus deseja só estar com você. Eu não estou dizendo que você vai acordar amanhã talvez 2 horas antes do seu horário e vai começar a ler desesperadamente a Bíblia. Mas eu estou dizendo que você vai abrir os seus olhos e vai falar: Jesus, eu dependo de você na minha vida. Eu preciso estar com você. Fala comigo hoje. Eu quero me tornar uma testemunha. Talvez ainda você não desfrutou, você não viu coisas, você não viu milagres, Deus operando na sua vida. Talvez você não conseguiu enxergar isso. Peça isso para Deus. Peça isso para Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida do Filho de Deus, a vida em Cristo é uma vida sobrenatural. Você precisa se mover de forma profética e apostólica. Mesmo ainda não vendo as coisas, você se move como se elas já tivessem acontecido. Nós não esperamos Deus fazer algo para agradecer. Nós não esperamos Deus cumprir aquilo que Ele prometeu para crer mais nele. Nós apenas cremos. E Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Amém? 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 Que você medite nessa palavra. Eu declaro em nome de Jesus que não terá ninguém nessa casa que vai querer beber das cisternas. E comece de forma prática na sua vida. Vá para casa refletindo e pensando: qual que é a minha rotina, do que eu me alimento, o que eu vejo. Quando eu dou um play no meu celular, lá no Spotify, o que eu ouço? Quando eu decido assistir alguma coisa, o que eu assisto? Quando eu vou organizar o meu tempo, quanto tempo eu tenho com Deus? Quando eu entro no meu carro fazer qualquer coisa, o que eu começo a pensar? Com quem eu começo a falar? Deus age nas coisas mais simples. Eu ia ministrar uma outra palavra e eu fui abastecer o meu carro de manhã e Deus falou comigo. É simples, as coisas são simples. São simples. Decida, queira viver. E Deus está fazendo algo novo. Deus sempre tem algo novo. Você que esteve aqui nessa escola, em nome de Jesus,
é a sua responsabilidade dar continuidade naquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Você precisa pôr lenha todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Todos os dias. Em nome de Jesus. Olha, não é eu que prometo, mas as Escrituras prometem. Basta você se arrepender e começar a conversar com Jesus Cristo, que as coisas começam a se tornar completamente diferentes. Não busque uma perfeição, mas busque estar com o perfeito. Amém? Você não precisa buscar uma perfeição, você só precisa estar com Jesus Cristo, que é perfeito. E nessa relação de amor, cada vez mais que você conhece Ele, você vai se tornar mais parecido com Ele. De verdade, gente. As coisas, os milagres, as coisas que Deus tem feito, isso vai acontecer. Eu nem me preocupo com essas coisas. Mas o que Jesus quer é o nosso coração, amém? Que a gente possa se arrepender de não ter Jesus Cristo como único na nossa vida. Como único, não é a prioridade, é único. Amém? Que você possa sair daqui confrontado. Que você possa sair daqui em paz. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, amém? Amém? Em nome de Jesus.